Olá, gente! Estou aqui hoje nessa quinta-feira para mostrar para vocês uma coisa que para mim é muito valiosa, que são, vamos dizer assim, minha maior companhia, que são os livros. Não sei se vocês sabem, não sei se alguém sabe, eu sou formada em letras e leitura, né? Literatura, a comunicação verbal é minha grande paixão. Deveria ser até a minha profissão, né? Mas não é. É minha paixão. Sou formada em letras e fui mesmo resgatar assim o hábito mesmo da leitura quando engravidei e quando fui pesquisar, saber coisas sobre maternidade, educação dos filhos, enfim. Então resgatei muito das coisas que eu tinha estudado e iniciei aí nesse processo. Eu não tenho muitos livros, eu não sou uma pessoa que tem vontade de ter uma grande biblioteca, eu acho que os livros têm a sua função. Eu leio vários livros que não são físicos também, mas o que eu gosto mesmo é do papel, né? Mas não tenho uma coleção de livros, assim, enfim. Muitas vezes eu leio, passo para frente, leio emprestado, é assim. E quando eu tive meus filhos, né? Quando estava me preparando para engravidar e tive meus filhos, eu comecei a ler bastante. Desde então eu leio muito mais do que quando eu me formei em letras. Acho que naquela época eu fiquei mais com a parte teórica, né, de saber sobre as letras. E hoje, desde que eu tenho meus filhos e que hoje eu tenho mais oportunidade de ler por mim mesma, eu pratico a leitura em si. Então eu tenho bastante livros infantis, né, porque tem mais nos quartos das crianças, mas fui lendo os clássicos para eles, enfim. E eu tô até para começar a reler esses dias O Pequeno Príncipe, que eu tenho duas versões do Pequeno Príncipe que eu comprei pro meu filho ler. Cadê? Aqui. Essa é a capa que todo mundo conhece, né? O Pequeno Príncipe é um clássico dos clássicos. Se alguém quer iniciar a leitura, eu indico O Pequeno Príncipe. É um livro não só para o universo infantil, não mesmo, de verdade. E aí, depois eu quis comprar O Jovem Príncipe, também para o meu filho. Cadê ele? O Jovem Príncipe? O Retorno do Jovem Príncipe, que não é do mesmo autor, mas remonta um pouco a história aqui, né? É uma outra história, uma outra pegada aqui, mas eu quis comprar este para ele, e tava uma promoção que vinha essa edição do Pequeno Príncipe, capa dura, super linda, sabe? Muito linda essa versão aqui. Então esses dias eu tô lembrando bastante do Pequeno Príncipe, vou reler, e eu vou reler nessa edição aqui. Bom, mas hoje eu quero mostrar os meus livros. Eu tenho alguns livros romance, né, essas coisas assim, ficção, mas eu quero falar dos livros que mudaram minha vida, né, que me ajudaram aí a ser essa Kátia que vocês conhecem, né, a Kátia feliz de propósito. Eu vou começar com os livros da Tracy Hogg, para as mamães aí, né, para as pessoas que querem ser mães e que são mães. Essa mulher fantástica. Esse foi o primeiro livro que eu li quando estava grávida do meu primeiro filho, há 13 anos atrás. Esse daqui, deixa eu falar primeiro quem é Tracy Hogg. Ela é uma enfermeira inglesa que
dava consultoria para as famílias com problemas na dinâmica familiar com bebês e crianças bem pequenas. A pegada dela é assim para crianças até 3 anos, de bebezinho até 3 anos, tá? Esse primeiro livro aqui, ela fala do método dela, que é de um estabelecimento de rotinas, sabe? Eu li, peguei mais coisas sobre amamentação e introdução alimentar, mas eu deveria ter seguido desde o início o que ela ensina sobre o método EASY, que ela chama, que são os passos aí de uma rotina bem simples, mas super eficiente para os bebezinhos, para as mamães terem assim uma maternidade mais bem sucedida, vamos dizer assim, o mais bem sucedido possível. Então nesse livro eu soube desse método, não empreguei no meu primeiro filho, me dei muito mal, e na segunda gestação eu já reli esse livro e pus em prática a questão dos primeiros meses, enfim, do primeiro ano de vida. Eu me dei muito bem, muito bem. Minha filha, né, eu coloquei ela numa rotina que foi muito bom para ela e para mim. Tá, mas quando ela fez 2 anos, né, eu me vi diante de um desafio enorme. O que eu tive de tranquilidade no primeiro ano, nossa, quando ela fez 2 anos, ela se transformou. E aí eu sabia que ela tinha, né, a Tracy Hogg tinha esse livro aqui, ela tem mais um, mas eu quis esse aqui porque são mais segredos da encantadora de bebês para crianças de 1 a 3 anos. Gente, esse livro aqui, na verdade, hoje, se eu soubesse, eu teria comprado esse daqui primeiro, porque ela dá um apanhado ali desse primeiro sobre a amamentação, passa de leve assim, mas aqui como fala? Ela volta a falar sobre o método de colocar a rotina nas crianças desde o início. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que é que a gente deve começar do jeito que a gente quer viver e terminar, certo? Porque às vezes a gente começa de qualquer maneira as coisas e espera que o resultado vai ser o que a gente quer, mas na verdade são como sementes. Se eu quero um pé de maçã, não adianta eu semear sementes, né, de outra fruta, sementes de limão, e depois pensar que tudo vai dar certo e que vai acontecer uma mágica ali e eu vou ter um pé de maçã, entende? Então esse livro daqui, nossa, olha, me ajudou muito. E no final dele, para minha surpresa, foi assim um toque especial. Ela fala com as mães sobre a questão de ser mulher, né? Porque quando a gente se vê mãe, a gente se perde um pouco, aí a gente dilui muito com a maternidade e é difícil administrar o ser mulher, né? Continuar tendo as nossas coisas. Por exemplo, aqui no canal eu falo da atividade física e vejo que para quem tem crianças pequenas é mais difícil. Às vezes a gente se sente até sem o direito de ter o tempo para nós, né? E nesse livro, aqui no final, ela fala um pouco, principalmente para as famílias, né? Quem tem esposo, né? Quem tem companheiro, dessa questão de ser mulher, resgatar a mulher e com os seus relacionamentos, com seus projetos, questões profissionais ou hobbies, o cuidado, né, o autocuidado, porque a gente, quando se vê mãe, a gente fica muito ali naquele mundo materno que é muito bom, mas que a gente sabe que tem lá seus desafios, né? E nós precisamos resgatar, sim, a pessoa que somos, né? Que a gente fica assim um pouco perdida ali. Enfim, esse livro me ajudou muito, pois no final ela fala, né, que
Nossa, ela falou uma coisa que me chocou, porque eu pensava assim. Ela fala que uma mãe que se perde, né, que se deixa desaparecer em prol de criar os filhos, né, ou seja, ela doa toda a sua vida, tudo para os filhos, ela está fazendo uma coisa ridícula. Ela fala uma palavra assim, não lembro direito se é ridícula, mas tipo, eu que achava que isso era louvável, né, ela diz que pela experiência dela, né, o que ela viu nos lares, ela viu que isso é simplesmente ridículo. Nós precisamos sim, se vocês lerem, vocês vão ver o cuidado que ela tem com as crianças, o respeito que ela tem com as crianças, por isso que o trabalho dela é bem sucedido, mas ela mostra que você se anular em prol da maternidade é uma grande bobagem e isso não é o ideal, né? Pode até acontecer dos filhos crescerem e você ficar atrapalhando a vida deles, porque você tornou sua vida o estar na maternidade. E nossa vida não se resume à maternidade, até porque a maternidade, né, criar filhos, maternidade e paternidade, é o seguinte, se der certo, é para eles irem, né? Não é algo para nós. Fantástico, fantástico. Bom, eu fiquei muito tempo falando desse livro. Também nessa pegada tem este livro aqui, Crianças Francesas Não Fazem Manha, Os Segredos Parisienses para Educar os Filhos. Essa autora, Pamela Dukerman, ela é super divertida, então é uma leitura muito gostosa e ela conta a experiência dela, que ela é americana ou inglesa, agora eu não me lembro, e ela foi para Paris e se casou, teve filho lá e andou de roda, porque a cultura parisiense é muito diferente dos outros tipos, né? Vocês vão ver. Então ela fala que como que ela via, né, que os filhos dos franceses eram totalmente diferentes da filha dela e do que ela conhecia do país dela, e ela começou a observar e ela começou a pesquisar, e daí ela, além de colocar a família dela num bom caminho, ela fez esse material. Tem até ele um pouco mais resumido aqui. Vieram os dois, eu fui comprar e tinha uma promoção que vinha os dois por um preço de um, então, né, irrecusável. Crianças Francesas Dia a Dia, um guia prático com 100 dicas para educar os filhos. Então, esse aqui é um livro mais rápido, onde ela já vai direto para as dicas, e esse daqui tem toda a história, o background ali, né, que ela foi morar na França, como que foi o choque cultural dela ver como eram criadas as crianças na França. Muito legal. Também tem essa pegada aí da questão da mãe, sabe? Que as parisienses, elas são ícone, né, de mulheres elegantes e tal. E durante a fase que ela se torna mãe, é diferente também com o resto da cultura que há por aí. Ela fala sobre o cuidado com o corpo, sabe? Assim, mostra uma coisa bem interessante, como que elas sabem gerenciar o ser mãe e elas continuam sendo mulheres encantadoras, né? E foi novo, diferente para mim, então, mesmo quem não é mãe, esse livro é muito interessante, porque mostra, assim, que em várias coisas que nós somos, nós podemos e devemos continuar sendo nós mesmos. Primeiro de tudo, encontrar quem nós somos, gostar disso e ser essa mulher sempre, em todas as fases. Muito legal. Não vai dar para eu mostrar tudo, mas eu vou falar então sobre, já que eu estou falando das mamães, este livro aqui, Casa Limpa e Arrumada, da Dona Smalling, não sei. Organize-se para cuidar da limpeza sem deixar de viver. Esse livro me ajudou muito, porque quando eu comecei a me exercitar, a minha casa estava uma bagunça, minha filha estava com 1 ano e meio, eu estava muito perdida ainda, assim, estava com 2 filhos e perdida em mim, porque meu corpo estava descontrolado, eu estava obesidade grau 1, né, 82 quilos,
sem saber por onde começar, eu comprei o aparelho, fui no médico, mas para todo lado que eu olhava tinha coisa para fazer. Eu às vezes me via sapateando o dia todo para arrumar as coisas, não conseguia, e eu precisava de tempo para me exercitar em casa. E daí eu comprei esse livro, pesquisei bastante livros de organização e o que eu mais me identifiquei foi esse e me ajudou bastante. Olha, até achei uma coisa legal aqui sobre a asma que eu andei procurando, depois eu vou mostrar pra vocês, para as pessoas que gostaram daquele vídeo da alergia, sabe? Aqui. Mas então é um livro muito legal, ele é instrutivo, é uma leitura muito gostosa, fala da história da limpeza. Então aqui eu fui descobrir o poder da água e do sabão, sabe? Às vezes a gente se perde de tantos produtos que existem, né? E muitos com muita toxicidade. Eu que sou alérgica já sofri muito. E aqui ela mostra assim que a limpeza é uma coisa super importante, mas que é bem simples, né? Não precisa de toda essa parafernália. Então aqui eu aprendi, né, muitas receitas caseiras com bicarbonato de sódio, essas coisas aí, limão. Ela, além de ser um livro que te ensina a organização, né, ela fala da limpeza e arrumada, né, limpa e arrumada. Então ela fala da organização também. Então eu peguei assim um estilo mais clean, né, mais basicão. Então minha casa não tem muitos frufrus. Tudo isso, a grande parte eu aprendi aqui com a Dona Smiling. E indico também. Fala de tudo. Cozinha, roupas, crianças, como você se organizar para não ficar trabalhando o dia inteiro, para ter tempo para malhar, né? Então, muito bem. Deixa eu ver se eu mostro mais um. Nossa, 17 minutos, meu Jesus. Esse da TPM? Não, então vou falar desse aqui, ó. A Elegância e os Segredos da Mulher Francesa. Esse livro aqui vai também para as que não têm filhos, né? Ou que os filhos já cresceram e não precisam mais desse papo todo que eu falei até agora, né? Olha, esse livro que é muito interessante. Ela é se não me engano, uma jornalista que foi para a França fazer algumas pesquisas sobre a elegância da mulher francesa. É um livro bem resumido, mas foi bastante importante. Eu gostei bastante também de conhecer mais sobre o modo de viver das francesas. Tem um livro aqui que eu não posso deixar de falar. Mulheres Francesas Não Engordam, né? Eu já falei dele no canal. Esse livro daqui, embora o foco dele seja a questão do emagrecimento, que vocês também, claro, vão se interessar, mas ele conta sobre o estilo de vida francês de uma maneira muito assim, direta e muito rica. Então lá fala até como que é o estilo das casas francesas. São casas elegantes, mas casas simples. Eles falam da cozinha, né? Eles não, ela, né? A Mirelle, adoro essa autora. A escrita dela é super divertida e muito gostosa de ler. Ela fala assim que a cozinha dos franceses é bem diferente da americana, né? A cozinha americana tem até aquele estilo lá com a ilha, toda aquela beleza e tal, todo aquele espaço. A cozinha francesa não. A cozinha francesa de uma casa típica é uma cozinha pequena, com o básico ali, é onde se produz a alimentação da família. E o grande foco está na sala de jantar. Então, uma mesa grande onde a família se senta, pelo menos no jantar. Porque às vezes no almoço, e as mulheres da França, né, principalmente Paris, elas trabalham, as mães trabalham, a grande parte, a cultura de lá é de uma mulher independente. Então as mulheres, a grande maioria, trabalha fora, então não tem muito tempo. E muito interessante como que elas conseguem ter uma alimentação baseada em alimentos naturais, né? Eles evitam demais os produtos industrializados. Como que elas conseguem ser tão elegantes, como que elas conseguem ser tão em forma, se elas trabalham e têm que administrar o tempo também, assim como nós.
Então fala assim de como que é a casa, como que são os hábitos que eles aprendem desde a infância. Esse aí, desde a infância, vocês vão aprender bastante aqui, porque aqui fala das crianças, como que eles criam as crianças. Essa questão da comida, inclusive, nossa. Então, nesse livro, eu adorei o estilo de vida francês, nossa, e muita coisa que eu pratico hoje, eu aprendi aqui. Então tá, gente, eu vou parar por aqui, porque, olha só, eu tenho poucos livros, mas só nesses aqui, olha um monte de coisa que eu falei pra vocês, né? Então, tá aqui, hoje eu falei desses, vou até separá-los aqui, falei desses. Vou separar e na próxima vez que eu for falar desses livros eu continuo, ok? Espero que vocês fiquem bem, tenham continuidade aí da semana muito bem, treinem seu corpo, deixa seu corpo ser forte. E também junto aí, logo que eu comecei a treinar, eu comecei a intensificar mais minhas pesquisas, né? Então eu digo que esses aqui são os meus mentores, né? Esses livros que me ajudam, né? Me ajudaram e me ajudam a me manter nesse estilo de vida que eu escolhi viver. Uma vida mais ativa, mais saudável, mais leve. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.